Cleveland Cavaliers conseguiu vencer o seu 15º jogo consecutivo, pela segunda vez na temporada. E juntamente com isso, garantiu o título da divisão central, coisa que não acontecia desde a temporada 2017-2018 do LeBron James. O time vem tendo uma temporada dos sonhos, mas muita gente ainda duvida do título. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o Cleveland Cavaliers dessa temporada. Para começo de conversa, eu acho muito importante comentar sobre essas sequências. O Cleveland Cavaliers teve 6 vezes na sua história sequências maiores do que 12 jogos. E dessas 6 vezes, 3 foram nessa temporada. Além disso, o Cleveland se juntou a um seleto grupo que conseguiu mais de uma sequência de 15 vitórias consecutivas. O Cleveland é só o 6º time a conseguir isso na história da NBA. Antes de nós falarmos se o time tem chance ou não, eu acho importante nós entendermos o que é esse Cleveland Cavaliers, por que ele se tornou esse time que domina a NBA. E para mim, começam por 3 fatores. O primeiro deles é a comissão técnica. O Cleveland Cavaliers trocou, o antigo técnico, o Bickerstaff, pelo Kenny Atkins. E isso eu acredito que tenha influenciado em todos os setores do time e até mesmo nos outros 2 fatores que eu vou falar logo à frente. Basicamente, o ataque do Cleveland da temporada passada era muito engessado e o Kenny Atkins conseguiu mudar completamente isso. Só para vocês terem noção, o Cleveland Cavaliers hoje é o melhor ataque da NBA. E juntamente com isso, o Cleveland Cavaliers ele tem o melhor aproveitamento de 3 pontos, 39% até agora. Para efeito de comparação, o Cleveland Cavaliers tinha o 18º melhor ataque na temporada passada e hoje é o melhor. Na temporada passada, o Cleveland tinha o 15º melhor aproveitamento de bola de 3 pontos e hoje é o melhor da NBA. E aí nós vamos para o segundo ponto, que foi a evolução de alguns jogadores fundamentais para o time, que foi o Garland e o Evan Mobley. Começando pelo Garland, ele tem uma trajetória até meio engraçada, no sentido assim, que foi uma montanha-russa a carreira dele. Ele começou sem muita gente falando dele, depois ele cresceu, virou um All-Star. Aí na temporada passada ele teve uma contusão muito complicada na mandíbula, e ele não voltou bem. E muita gente, até mesmo na off-season, estava reclamando, falando que tinha que trocar tudo mais. E nessa temporada, ele se transformou em tudo que nós tínhamos imaginado. Um jogador que consegue espaçar a quadra, coisa que ele já conseguia fazer, mas principalmente na questão de visão de jogo, quando ele consegue infiltrar e os times adversários, eles não sabem se ele vai tocar a bola, ou vai fazer um floater, ou vai fazer um arremesso de média distância. Tudo isso daí contribui para esse ataque do Cavs funcionar muito bem. E para mim, a chave de ouro do Cleveland Cavaliers foi o crescimento ofensivo do Evan Mobley. O Mobley, todo mundo já sabia que ele era muito bom defensivamente. Tanto que ele já ficou entre os finalistas do defensor da temporada e nesse ano ele tem chance de vencer. Só que ofensivamente, todo mundo tinha muita dúvida. Você não sabia se ele ia desenvolver o arremesso de 3 pontos, o jogo dele de costas para cesta não era tão confiável, e nas mãos do Kenny Atkins ele simplesmente conseguiu mudar completamente esse estilo de jogo, principalmente sendo mais agressivo, conseguindo atacar mais a cesta e acreditando mais no seu arremesso. Então o Mobley ele ataca muito a cesta, ele consegue fazer seus arremessos de 3 pontos e tudo isso ele contribui para que o time fique mais à vontade, Naquela época que ele não conseguia arremessar tão bem, ele não era tão agressivo, ficava ele e o Jarrett Allen ali dentro do garrafão e o time ficava tendo dificuldade de entrar. Então essa evolução dele foi fundamental para essa evolução do Cavs. O terceiro ponto que eu considero fundamental para o Cleveland Cavaliers dessa temporada é o elenco profundo, é esse banco de reservas. Eu falei recentemente até na minha conta do X que é muito interessante esse time do Cleveland, que às vezes os titulares, os principais jogadores não estão muito bem. E mesmo assim o Cleveland consegue jogar bem, consegue fazer suas runs vindo do pessoal do banco. Jerome, Strus, Dean Wade, Sam Aaron, todos esses jogadores, eles contribuem muito para o Cleveland Cavaliers. Ty Jerome, ele vem tendo uma temporada dos sonhos, provavelmente vai disputar o prêmio de melhor sexto homem e merece. E a cereja do bolo acabou sendo a vinda do DeAndre Hunter, que é o jogador, o arquétipo que o Cleveland Cavaliers sempre sonhou. O cara alto, com braços longos, que consegue arremessar de 3 e criar muitas vezes seu próprio arremesso. Então você vê que o Cleveland Cavaliers ele tem o conjunto completo. Uma das coisas mais impressionantes que mostra muito sobre esse elenco profundo do Cleveland foi o Javonte Green, que veio via buyout para o Cleveland Cavaliers.
O Green, ele é um jogador que provavelmente seria um reserva absoluto na maior parte dos times da NBA. E ele veio para o Cleveland e, no fim das contas, ele nem está fazendo muita parte da rotação do Cleveland. Ele acaba entrando naquele negócio que a gente chama de terrão, né? Aquele pessoal que entra no finalzinho do jogo. Então isso mostra o quão profundo o time é. Então, no fim das contas, você tem todos esses fatores em volta. Você tem os recordes, você tem a vinda de uma comissão técnica competente, você tem a evolução de jogadores fundamentais, você tem um elenco profundo. Então, você tem todos os ingredientes para conseguir disputar um título. Por isso eu acho que o Cleveland Cavaliers ele tem condição de disputar o título. Não acho que ele é o favorito. Eu acho que ainda o favorito é o Boston Celtics. O Boston Celtics, na minha opinião, ele tem aquele conjunto, né, perfeito. Você tem ali os criadores, os arremessadores, você já tem aquela experiência de campeão. Então eu acho que o Boston ainda é o favorito. Você tem alguns times que conseguem bater de frente com o Cleveland Cavaliers, na minha opinião, que é o caso do Oklahoma e até mesmo o Denver, mas não tem como a gente deixar o Cleveland Cavaliers de lado. Eu acho que o time mostrou durante essa temporada como um todo que merece pelo menos ser cogitado como um top contender, que nós chamamos, que é aquele time que tem chances reais de ganhar um título. A realidade é que o Cleveland Cavaliers está começando um projeto que deve durar pelo menos mais uns 3 anos. Você pega o Garland, você pega o Donovan Mitchell, você pega o Hunter, você pega o Mobley, Jarrett Allen, até mesmo o Struz, você pega alguns jogadores que são muito importantes, eles têm contratos, os contratos deles acabam pegando por vários anos, né? Então o pessoal até fala que deve ser um núcleo que deve durar aí mais umas 3 temporadas. Então assim, na realidade, só do time chegar, por exemplo, numa final de Conferência Leste já seria incrível. Mas pelos números e tudo que vem ocorrendo nessa temporada, e se nenhuma lesão vier para assustar o time ou para mudar o percurso das coisas, e eu acho que sim, nós devemos cogitar o Cleveland como candidato a título. E aí você pode até falar, nossa, mas então o Cavs é perfeito, não tem nenhum defeito, tá tudo certo. Não, eu não acho. Eu acho que o Cavs tem alguns problemas, principalmente na questão de rebote, e quando o time explora o Garland, né, na parte defensiva. O Garland melhorou muito defensivamente, mas ele acaba ficando um pouco exposto pela formação do Cavs. E não teve time que fez mais isso do que o próprio Boston, né, colocando o Jason Tatum toda hora em cima do Garland. Então, assim, o Cleveland tem os seus problemas, mas hoje, pelo elenco e como o time conseguiu construir durante essa temporada, eu realmente acho que o Cleveland consegue passar por esses obstáculos. Dito isso, eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que o Cavs é time de playoffs ou não? Quem que pode trazer trabalho para o Cavs ou pode surpreender o Cavs nesses playoffs? Me diz aqui nos comentários. Valeu!